Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos desse dia 20, dessa quinta-feira de data FIFA, onde a gente tem aqui jogos muito interessantes para a gente analisar de seleções, falando aí da UEFA Nations League, competição europeia, onde a gente tem as principais seleções da Europa envolvidas aí já numas quartas de finais, e também temos as eliminatórias aqui da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, que a gente vai ter no México e Estados Unidos, tá? Então eu vou trazer a minha análise para esses jogos aqui. Se você gosta das minhas análises, se você aproveita esse conteúdo que eu trago aqui para vocês de análise de jogos, deixa aqui nos comentários o que você acha dos jogos, das análises, enfim. Traz aí também o seu ponto de vista para a gente poder bater uma bola aqui e discutir sobre essas partidas. E também, se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar aquele like esperto aí para fazer com que o nosso vídeo chegue no número cada vez maior de pessoas. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, beleza? Então vamos falar dos jogos aqui. Lembrando sempre, a gente tem vários jogos aqui nessa tarde de quinta-feira. Grande parte deles vão ser no mesmo horário, às 16h45, tá? Então, esses jogos de playoff, de relegation que a gente tem aqui, esses eu vou deixar de lado e vou focar nos jogos aqui de playoff das quartas de final, tá? A gente tem aqui a UEFA Nations League, deixa eu pegar para vocês aqui o chaveamento, para a gente entender aqui em que altura da competição a gente já está. Aqui, ó. Temos aqui a quarta de final, de um lado Itália e Alemanha, vai pegar o vencedor de Dinamarca e Portugal, e do outro lado Holanda e Espanha vai pegar o vencedor de Croácia ou França. Então é esses jogos que a gente vai analisar agora aqui, beleza? Começando então pelo jogo entre Croácia e França, a gente tem aqui a Croácia com odd 3,60, a França com odd 2,10. Temos aqui as escalações já confirmadas das duas equipes aqui. A Croácia vem com aquela mesma base da Copa do Mundo passada, né? Tem alguns jogadores aqui que são mais veteranos, mas que são jogadores de reconhecida qualidade técnica, né? Podemos citar aqui o Modric, o Kovacic, o Perisic vem fazendo uma boa temporada também, o Kramaric que vem retornando aí também, um jogador que teve lesionado, Guardiola está muito bem no Manchester City, né? Então basicamente é quase a mesma seleção que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo em 2024, né? Então temos aqui, aliás, desculpa, em 2022, tá? Então temos aqui uma equipe que vem sim já há bastante tempo com a mesma base, então não existe nenhuma surpresa grande aqui na montagem, no estilo de jogo da seleção da Croácia. A gente que já acompanha já há bastante tempo sabe do estilo de jogo de transição que esse time utiliza, os jogadores que são muito agudos pelo lado de campo, muita técnica pelo meio com o Kovacic, com o Modric aqui, são dois jogadores que têm muita qualidade de saída de jogo, né? Então não vai ser um jogo fácil para o time da França. A equipe francesa, no meu ponto de vista, obviamente é bem melhor tecnicamente, tem jogadores com maior capacidade de resolver jogo. Temos aqui o Mbappé numa grande fase, o Dembélé numa grande fase, né? Outros jogadores aqui que a gente tem, o Kolo Muani também está jogando muito bem, o Tchouaméni no Real Madrid está muito bem, né? Então a gente tem aqui uma seleção francesa também muito coesa, muito organizada, e o trabalho do Deschamps aí de anos como técnico da seleção da França, que já colheu frutos aí, já foi campeão do mundo com esse trabalho, utilizando a mesma ideia tática, aqui se repete e a gente vai ter uma equipe da França aqui com muita velocidade pelos lados do campo, tá? É bem provável que a gente tenha aqui ainda alguma possível alteração, né? É capaz a gente ver por aqui ainda o Griezmann, por exemplo, que não está entre os 11 titulares, mas que pode aparecer aqui. Então
existem algumas possibilidades aqui que o time da França pode explorar ainda a nível de banco de reservas. Aqui um time muito qualificado, tem jogadores de reconhecida qualidade aqui também para colocar. Então vai ser um confronto bem equilibrado, eu imagino. A França não deve ter as ações, não deve dominar o jogo por completo, assim, desde o início. Eu imagino que a gente tem um jogo bem equilibrado. É claro que a Croácia não vai se expor para tentar conseguir fazer um resultado tão cedo, vai ser um jogo um pouco mais estudado no começo, mas tenho motivos para acreditar que a França, com o passar do tempo dentro do jogo, vai conseguindo tomar mais a posse da bola, vai conseguindo tomar espaço no campo do adversário e tem mais poder ofensivo. Na minha visão aqui, o time da França é mais qualificado e um Leia-Croácia seria a minha sugestão para trabalho ao vivo nesse jogo aqui, tá? Pré-live a gente vai ter poucas oportunidades, o mercado muito ajustado aqui, né? Se a gente pegar aqui as odds das duas equipes, para mim são muito justas, tá? Mercado de gols, a gente vai ver aqui odds interessantes para a gente poder trabalhar, mas levando em consideração a postura defensiva das equipes aqui e a quantidade de gols tomados, a quantidade de gols sofridos por essas equipes aqui, a gente deve ter um jogo um pouco mais estudado no início, como eu falei, o que vai fazer com que faça sentido essa odd de gols aqui estar um pouco mais alta, tá? Então, tomem cuidado, vocês que forem trabalhar aí, mercados de gols muito à frente nesse jogo aqui, linhas muito à frente de gols aqui, pode ser complicado de você conseguir trabalhar. Então, eu recomendo aqui correção de preço no Match Odds, trabalhando contra o time da Croácia, beleza? Depois a gente tem aqui na sequência Dinamarca e Portugal, tá? O outro confronto aqui desse lado da chave. A gente tem aqui o time da Dinamarca com alguns jogadores interessantes da gente analisar aqui, basicamente mantendo também a estrutura que a gente já viu na última Copa do Mundo, com algumas alterações aqui, né, principalmente no ataque. O setor ofensivo aqui tá com jogadores mais jovens, enfim, tentando dar uma mesclada em jogadores experientes e jogadores jovens. Aqui a gente tem, por exemplo, o Eriksen, que, por exemplo, o capitão da Dinamarca, há muito tempo ele divide a liderança aqui desse time aqui com o Schmeichel, que é um goleiro também muito experiente aqui, e esses jogadores aqui, o Vestergaard também é um jogador mais veterano, o Christensen também é mais veterano. Esses jogadores aqui dão suporte para jogadores mais jovens que estão chegando agora aqui, poder fazer essa mescla aqui e trazerem a Dinamarca aí para ser uma das equipes que está conseguindo manter um futebol de um nível bem interessante da gente acompanhar. Tem um retrospecto interessante o time da Dinamarca aqui nas últimas partidas, não perde há 6 jogos, não ganha 4 também. Aliás, a Portugal não perde há 6 jogos e a Dinamarca não ganha há 4 jogos. Tá? Então, temos aqui a Dinamarca que chegou nessas quartas de final aqui sem vencer os seus jogos, né? Acabou passando aqui nos pênaltis e se classificou contra o time de Portugal. Portugal que conta aqui com o Cristiano Ronaldo, que não esconde de ninguém que o seu objetivo é de chegar ao 1000º gol na sua carreira. E jogos desse tipo aqui são, a essa altura, para o Cristiano Ronaldo, jogos onde tem muito holofote em cima dele, né? São situações onde ele aparece bastante, muito mais do que lá no futebol árabe. Aqui ele tem de fato uma projeção onde todo mundo vai estar vendo ele, então é o tipo de jogo que ele gosta muito de jogar. Tem alguns jogadores aqui no time da seleção portuguesa que a gente tem que levar em consideração, que estão vivendo um excelente momento. Eu destaco 3 deles aqui: o Vitinha, o Nuno Mendes e o Rafael Leão. Esses 3 jogadores aqui estão fazendo uma temporada muito, muito bacana aí no futebol europeu nessa última temporada. Então, provavelmente a gente vai ter aqui um time português muito empenhado em tentar conseguir a vitória. A gente tem aqui odd de 3,60 para a Dinamarca e 2,15 para Portugal. É um cenário mais ou menos parecido com o que eu imagino do jogo da França contra a Croácia. Eu acho que, comparando defensivamente a Croácia com a Dinamarca, eu acho a Croácia defensivamente mais forte, mais organizada, mas a Dinamarca também tem um bom sistema defensivo, tem organização
e vai ser um osso muito duro aqui para o time de Portugal, mas eu ainda acredito que trabalhar Leia Dinamarca seja o melhor mercado aqui, seja a melhor alternativa para você explorar uma correção de preço nesse jogo, tá? Olhando as odds de gols aqui para esse jogo aqui, a gente tem também mais ou menos na mesma faixa de preço aqui, o over 2,5, o over 1,5, né, que são as linhas aqui que a gente mais pode trabalhar ao longo da partida, levando em consideração um jogo que comece um pouco mais estudado, né, que demore um pouco mais para a gente ter chances claras de gols dentro da partida, beleza? Depois a gente vai para o outro lado da chave, onde temos aqui um confronto também muito tradicional entre Itália e Alemanha. São 8 Copas do Mundo em campo aqui, né? As duas seleções são tetracampeões mundiais. E a gente tem aqui duas escalações bem distintas aqui, dois formatos táticos bem diferentes para a gente analisar. O time da Itália, a seleção italiana, vive um momento aí de tentar recuperar a sua condição no cenário mundial do futebol aí como protagonista, né? A gente viu aí na última Copa do Mundo a seleção italiana nem estando presente, né? Então isso foi uma situação bem inusitada, bem complicada aí para um time que, como eu falei, já venceu 4 vezes a Copa do Mundo, era o atual campeão europeu também naquela temporada, na situação ali antes da Copa do Mundo anterior, e acabaram indo para a Copa. Tem jogadores interessantes aqui, a equipe da Itália, tá? Dou destaque aqui para o Tonali, que está fazendo uma temporada muito boa também pelo Newcastle, foi campeão agora da Copa da Inglaterra. O Barella da Inter de Milão também está jogando muito bem, é um excelente jogador. E a gente tem aqui um sistema que vai, como vocês veem aqui na escalação, já dá para perceber que é um time que vai tentar povoar muito o meio-campo, vai tentar dificultar a ação ofensiva do time alemão. E a gente falando um pouco agora do time da Alemanha, a gente vai pegar bastante o conceito daquele estilo de jogo, principalmente herdado da seleção alemã de Copas anteriores, onde a gente viu bastante o estilo parecido com o jogo do Guardiola, né? O Nagelsmann, ele é digamos assim, um contemporâneo do estilo de jogo do Guardiola, então a gente vai ver uma seleção que tem muita aproximação, muito passe curto, um jogo de construção apoiada, então os jogadores eles vão em bloco para o ataque e se defendem também de maneira compactada, então a gente vai ver um jogo muito rápido, de passes muito rápidos, um jogo muito fluido, né? A gente tem aqui a dupla do Bayern de Munique que eu comentei para vocês aqui, o Musiala e o Sané, sendo titulares nesse meio campo aqui, com o ADM do Borussia Dortmund fazendo companhia a eles. Também tem alguns outros jogadores aqui que não estão entre os titulares, né? Como o Dani Olmo, por exemplo, um jogador que vinha aparecendo às vezes como titular, né? No ataque, a gente tem uma rotação de jogadores aqui. O Miller, que geralmente fazia essa função aqui na seleção da Alemanha, também não vai ser titular dessa vez. Mas a gente tem aqui um time muito forte, esse time da Alemanha aqui, e bem provavelmente vai fazer um confronto de superioridade, na minha visão, contra o time da Itália, tá? Vai ser difícil, esse aqui é um dos jogos mais difíceis de trabalhar, mas eu também iria ler a Itália aqui nesse jogo, tá? A Itália, apesar de ter um preço um pouquinho mais favorito, esse aqui é um jogo muito parelho, então qualquer um dos times que conseguir ter domínio, principalmente da posse da bola nos primeiros minutos, vai fazer com que os preços corrijam, e eu acredito que a Alemanha tem bastante potencial para adotar esse estilo de jogo, tá? Vai ser um jogo mais truncado, vai ser um jogo mais fechado. Se os outros jogos estavam apertados para a gente trabalhar mercado de gols, vocês vão ver que nesse aqui vai estar ainda mais, tá? A gente tem odd aqui de 2.07 aqui para o over 2,5, o over 1,5, 1.36, então tá mais ou menos regulando com os outros, mas para mim esse jogo aqui ele pode ser ainda mais under que os outros jogos, pelo estilo defensivo das equipes, tá? E talvez aqui a gente tenha a bola parada como sendo um fator muito determinante, porque tem bons jogadores aqui com capacidade para bater bola parada, principalmente escanteios aqui, jogadores altos que cabeceiam. O Rudiger é um bom cabeceador,
Todos os zagueiros aqui os defensores do lado da seleção italiana são bons cabeceadores também. Então a gente tem aqui um fator interessante para a gente analisar, que é a bola aérea, tá? Principalmente bola parada, faltas laterais aqui, escanteios. Vale muito a pena prestar atenção nesse fundamento aí nesse jogo, ok? Para fechar então aqui as quartas de final da Nations League, temos a Holanda contra a Espanha. Outro confronto tradicional aqui, que já foi final de Copa do Mundo, né? A gente viu, eu não lembro se foi Espanha contra a Croácia, se foi Espanha contra a Holanda, eu acho que foi Espanha e Holanda, a final que a Espanha venceu em 2010. A gente teve, a gente tem aqui uma seleção holandesa com vários jogadores diferentes aqui, né? Tá tentando uma renovação aqui a seleção holandesa. A gente vê jogadores aí, talvez o Van Dijk seja a principal referência aqui a nível de liderança e tal, um dos mais veteranos aqui desse time, né? Faz uma dupla de zaga muito forte com o De Ligt aqui do lado também. Acho o sistema defensivo holandês também um sistema muito compacto, muito... se a gente pegar o histórico também de gols aqui, o time da Holanda não perdeu nas últimas 3 partidas, né? O time da Espanha vem de 3 jogos tomando gol, né, dos seus adversários, então vence, mas é um time que toma gol. Então é interessante a gente ver esse sistema defensivo holandês funcionando muito bem aqui nos últimos jogos, né? E o ataque tem o Gakpo, que é um jogador um pouco mais de segurar a posição, e do outro lado o Xavi Simons, que é muito mais rápido, muito mais dinâmico, alterna muito posições, às vezes por dentro, às vezes pela ponta. Então a gente tem aqui um time que se mexe bastante do meio para frente, aqui esse time da Holanda. Vai ser muito interessante ver esse time jogar. Do outro lado a gente tem a Espanha com jogadores aqui que a gente precisa pontuar também a excelente fase que vivem, né? O Iñaki Williams aqui, o Nico Williams do Atlético de Bilbao tá jogando muita bola. Lamine Yamal pelo Barcelona tá jogando muita bola também, né? Então a gente tem aqui 2 jogadores do meio para frente que estão jogando muito. Pode ser que a gente tenha aqui um meio campo um pouco diferente, né? Não é certeza que vá começar assim o time da Espanha, tá? Provavelmente vá, mas pode pintar aqui o Szoboszlai aqui no ataque, por exemplo, o jogador da Real Sociedad também apareceu bastante nas últimas convocações. Pode ser que a gente tenha aqui o Pau Torres na defesa também. É um jogador que está convocado e provavelmente vai estar no banco se não começar o jogo, tá? Então a gente pode ter algumas alterações na escalação, mas o sistema tático é esse aqui, é um 4-3-3, muito parecido com o sistema que o Barcelona desempenha hoje, tá? É bem provável que a gente veja, inclusive, algumas jogadas que a gente vê bastante acontecer no time do Barcelona, acontecendo por esse lado aqui, entre Pedri e o Lamine Yamal, o lado direito de ataque do Barcelona aqui, do Barcelona, que está na seleção da Espanha. A gente deve ver jogadas parecidas acontecendo aqui. O treinador com certeza deve aproveitar algumas das jogadas ofensivas aqui que esses jogadores combinam muito bem entre si, fazendo no time do Barcelona, tá? Então acho que vai ser um grande confronto aqui. Acho que a gente pode trabalhar também correção de preço aqui contra a seleção da Holanda. A Espanha por si só já tem a característica de ter mais a posse da bola, de ter mais o controle do jogo. Então a correção de preço deve estar pro lado da seleção holandesa, tá? Então, se você não está acostumado a trabalhar data FIFA, eu recomendo que você vá com cuidado nesses jogos aqui, tá? Utilize uma stake reduzida, tente trabalhar sempre com a leitura de jogo. Então, se você fez uma entrada daqui a pouco em algum dos jogos aqui com uma stake um pouco maior, deixa de lado os outros jogos e foca nesses jogos aqui que são os mais interessantes para você trabalhar. Vão ser todos no mesmo horário, os 4 jogos no mesmo horário, então eu não vou conseguir fazer live para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar também aqui nos jogos das eliminatórias sul-americanas, tá? Começando pelo jogo das 20 horas, a gente tem Paraguai e Chile.
um jogo aqui também muito interessante para a gente analisar. O time do Paraguai está na sexta colocação, o Chile está na nona colocação. A gente tem aqui 12 rodadas jogadas, essa vai ser a 13ª rodada de 18. Então, teoricamente, aqui todos os times ainda têm chance de classificar, mesmo o Peru aqui, que está com 7 pontos apenas, pode chegar em pontuação para ir para a próxima Copa do Mundo. A gente tem aqui o time do Chile, que é uma das defesas mais vazadas da competição, né? Tomou, tem 11 gols aqui, tá com menos 11 de saldo de gols, né? Então, é um saldo muito ruim comparado ao Paraguai, por exemplo, tá com um saldo positivo aqui, né? Então, só não é pior defesa que o Peru e que a Bolívia. Até agora, no momento, o time do Chile. Então, é muito provável que a gente veja aqui a seleção paraguaia dentro de casa, dominando as ações da partida, tendo mais controle, tendo mais volume, fazendo com que a seleção chilena tenha que jogar mais recuada. A seleção do Chile, a gente não tem aqui as escalações, né? Mas a seleção chilena é uma seleção que joga com 2 linhas de 4 defensores, então deve tentar compactar um pouco mais esse jogo aqui. Pode ser que demore para sair um gol, mas eu acho justo o favoritismo do Paraguai aqui e talvez, inclusive, dê leitura para a gente poder trabalhar back a equipe paraguaia aqui nesse jogo, mas eu ainda prefiro, assim como nos jogos europeus, trabalhar contra o time onde eu vejo que a correção de preço pode afetar mais a gente trabalhar a favor do tempo aqui em lei a seleção chilena, ok, pessoal? Então, pode ser que aconteça assim alguma surpresa e tal. É um jogo para cartões, tá? Já deixo para vocês essa dica aí. Você que analisa cartões, o jogo entre Paraguai e Chile é um jogo onde geralmente a gente tem aí um volume grande de cartões, porque são duas equipes que cometem muitas faltas, principalmente porque a marcação não é tão encaixada. Então, existe essa possibilidade. E aí a gente tem aqui outro confronto às 22h30 entre Peru e Bolívia, tá? Um jogo onde a gente tem aqui a Bolívia, que está na 7ª colocação, jogaria hoje a repescagem contra a seleção da Oceania, que pega a repescagem do lado de lá, né, para ver quem vai para a Copa do Mundo. Então a Bolívia precisa melhorar sua pontuação para tentar ir direto, sem pegar a repescagem, e vai enfrentar o lanterna da competição aqui nas eliminatórias, que é a equipe peruana. Apenas 7 pontos o Peru conseguiu fazer nas 12 rodadas que disputou, né? Então, tá performando muito mal, são 7 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. Jogando dentro de casa, a equipe peruana deve tentar botar pressão. O time da Bolívia também não é um time tecnicamente muito qualificado, né? Tem jogadores aí os jogadores de mais qualidade técnica são muito veteranos, né? O sistema de jogo da Bolívia se mantém aí, a gente não vê renovação basicamente no elenco do time boliviano, e a seleção peruana também aí conta aí com, se não me engano, conta ainda com o Paulo Guerreiro como seu principal atacante. Tem alguns bons jogadores aí como Estupinhan, por exemplo, lateral, que é um jogador de nível Europa, assim, joga um futebol interessante, mas não temos assim grandes destaques aí em nenhuma das seleções aí para a gente poder trabalhar com segurança no jogo desses aqui. A odd do Peru a 1,42 aqui, eu acho que tá um pouco exagerado, tá, esse favoritismo aqui. A gente ainda não tem as escalações aqui, mas não é um jogo que eu pretendo trabalhar até pelo horário, né? Vai ser muito tarde, ele vai começar às 10h30 e eu pretendo fazer junto com vocês esse outro jogo aqui, tá? Que é o jogo do Brasil, só para não ficar sem uma ideia aqui, tá? Como são duas equipes que tomam muitos gols, dá pra gente pensar aqui em trabalhar alguma coisa em mercado de over goals, tá? 2,10 eu acho uma odd muito boa pra gente trabalhar o mercado de gols aqui nesse over 2,5, tá? Acho que tá bem precificado esse over aqui, dá pra fazer alguma coisa em mercado de gols aqui. Mas o que interessa mesmo pra noite dessa quinta-feira é esse jogo aqui, ó, Brasil e Colômbia. A gente tem aqui o Brasil na 5ª colocação e a Colômbia na 4ª colocação. Brasil com 18 pontos apenas, a Colômbia com 19.
O Brasil não começou muito bem nas eliminatórias da Copa do Mundo, teve dificuldades, trocou treinador, a gente viu aí alguns tropeços frente a seleções mais fracas, inclusive, que o próprio Brasil. Eu considero hoje aqui que só a equipe da Argentina, tecnicamente, tem futebol superior à equipe brasileira, mas falta ainda muito desenho tático para o time do Brasil, falta ainda o time se encontrar, falta jogadores importantes aparecerem. A gente tem muitos jogadores que são protagonistas em seus clubes, que estão jogando uma excelente temporada no futebol europeu, mas quando vestem a camiseta da seleção não conseguem dar resposta. Isso é um problema que o treinador deveria resolver, né? Então o Dorival tem essa missão aí. A gente não tem ainda aqui as escalações para esse jogo. Eu vou repercutir as escalações aqui no meu Instagram a partir de amanhã, ao longo do dia. Vou comentar um pouco sobre as prováveis escalações para esse jogo aqui, mas eu acredito que a gente vai ter novidades. Eu acredito que o Brasil vai vir com uma escalação aí um pouco diferente do que a gente está acostumado. Alguns jogadores que vinham sendo titulares aqui vão dar lugar a outros jogadores que estão no momento um pouco melhor nessa reta final aí de temporada europeia, tá? Então, a questão do desgaste aí de muitos jogadores também que fizeram uma temporada muito competitiva também pode acabar pesando para o Brasil ir com uma equipe um pouco diferente. E o time da Colômbia, né, é uma equipe aí que tem qualidade, é uma equipe que tem bons jogadores, é uma equipe que tem aí também alguns destaques no futebol europeu performando em bom nível. Não é um time fácil de jogar contra eles, mas o Brasil vai estar jogando em casa, né? A gente está falando aqui, o local do jogo vai ser vamos ver aqui onde é que passa esse jogo. O jogo vai passar na TV aberta, mas não diz aqui qual a localização. Enfim, vai ser comando da seleção brasileira, então o Brasil jogando em casa precisa se impor, precisa construir um resultado de vantagem para poder subir na tabela e espantar de vez o risco de não jogar uma Copa do Mundo, porque esse risco, ele, apesar de ter bastante vaga aqui, né? Se o Brasil continuar vacilando, a gente pode botar aí uma participação na Copa do Mundo em risco, né? Então, o ideal seria subir mais na tabela aqui, se aproximar da Argentina, que é líder com 25 aqui. Dá para melhorar bastante essa condição aqui nessas eliminatórias. Então, esperamos que o Brasil que inclusive vai jogar depois contra a Argentina também, né? Esperamos que o Brasil faça um bom jogo aqui, que a gente consiga trabalhar um back a seleção brasileira aqui com superioridade, com imposição, mostrando aí que é tecnicamente superior, né? Comprovando dentro de campo sua superioridade. Então, a minha ideia é trabalhar a favor do Brasil aqui. Eu vou tentar fazer uma live amanhã à noite para a gente assistir juntos esse jogo aqui do Brasil contra a Colômbia e fazer nosso trabalho no trading esportivo aqui, beleza? Era isso então as minhas análises para hoje, para os jogos dessa quinta-feira. Nos vemos amanhã no mercado. Um grande abraço e até lá.